Livro do Gênesis, capítulo 4. Adão conheceu Eva, sua esposa. Ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo: Adquiri um homem com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim apresentou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Também Abel ofereceu os primogênitos de seu rebanho e a gordura deles. O Senhor olhou com agrado para Abel e para sua oferta. Mas não olhou com agrado para Caim, nem para sua oferta. Então Caim ficou profundamente irado e seu rosto se abateu. O Senhor disse a Caim: Por que estás irado? E por que teu rosto está abatido? Se procederes bem, não levantarás novamente a cabeça. Mas se não procederes bem, o pecado está à porta à espera. Ele deseja dominar-te. Tu, porém, deves dominá-lo. Caim disse a seu irmão Abel: Vamos ao campo. Quando estavam no campo, Caim levantou-se contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse: O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora serás maldito, afastado desta terra que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais os seus frutos. Serás errante e fugitivo sobre a terra. Então Caim respondeu ao Senhor: Meu castigo é grande demais para que eu possa suportá-lo. Hoje me expulsas desta terra. Ficarei escondido da tua presença. Serei errante e fugitivo sobre a terra, e qualquer um que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Quem matar Caim sofrerá vingança 7 vezes maior. Então o Senhor colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse ao encontrá-lo. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, a oriente do Éden. Caim conheceu sua esposa. Ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome de seu filho, Enoque. Enoque gerou Irad, Irad gerou Maviel, Maviel gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o da outra Sela. Ada deu à luz Jabel. Ele foi o pai dos que habitam em tendas e criam rebanhos. O nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que tocam cítara e flauta. Também Sela deu à luz Tubal-Caim. Ele foi o forjador de toda espécie de instrumentos de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim chamava-se Noema. Lameque disse às suas esposas: Ada e Sela, ouvi a minha voz. Esposas de Lameque, escutai minhas palavras. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Adão conheceu novamente sua esposa. Ela deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel, que Caim matou. Também a Sete nasceu um filho. Ele lhe deu o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Para o capítulo 4 do Gênesis, entre os padres da Igreja, o comentário que mais se destaca pela profundidade teológica, riqueza espiritual e influência na tradição católica é o de Santo Agostinho de Hipona. Especialmente em sua obra A Cidade de Deus, sobretudo nos livros Punth e 16. Esse comentário é considerado um dos pilares da exegese patrística sobre Caim e Abel, pois ultrapassa a narrativa histórica e revela seu significado para toda a história da salvação. Comentário patrístico principal. Santo Agostinho, obra A Cidade de Deus. Livros Tenth, capítulos 8, principalmente. A Cidade de Deus foi escrita entre os anos 413 e 426 do Céu, depois do saque de Roma pelos visigodos. Nessa monumental obra, Santo Agostinho procura responder à grande pergunta da humanidade. Open quote. Por que existem o bem e o mal convivendo na história? Close quote. Para responder, ele inicia exatamente em Gênesis. Para Agostinho, Caim e Abel representam o nascimento de 2 cidades espirituais que atravessam toda a história.
Não se trata apenas de dois irmãos. São dois modos de viver diante de Deus. Comentário. Segundo Santo Agostinho, Abel é figura daqueles que pertencem à cidade de Deus. Vivem neste mundo como peregrinos. Sabem que sua verdadeira pátria é o céu. Oferecem a Deus não apenas dons exteriores, mas principalmente um coração puro. Caim, ao contrário, simboliza a cidade terrestre. Ama mais os bens temporais do que Deus. Deseja possuir, deseja dominar, deseja permanecer para sempre nesta terra. Sua religião existe, mas seu coração permanece fechado. Por isso Deus não rejeita simplesmente sua oferta, rejeita antes o ofertante. Como ensina Agostinho, open quote, primeiro Deus olhou para Abel, depois para sua oferta. Em Caim aconteceu o contrário. Deus rejeitou primeiro o homem e, por consequência, também sua oferta. Close quote. Essa distinção torna-se fundamental para toda a espiritualidade cristã. Não basta oferecer algo a Deus, é necessário oferecer-se juntamente com aquilo que se entrega. O primeiro mártir, Agostinho, vê Abel como o primeiro justo perseguido, antes mesmo dos profetas, antes dos apóstolos, antes de todos os mártires. Sua morte prefigura diretamente Cristo. Assim como Abel era inocente, Cristo também era inocente. Assim como Abel foi morto por seu irmão, Cristo foi entregue pelos seus. Assim como o sangue de Abel clamava da terra, o sangue de Cristo clama do céu. Mas existe uma diferença extraordinária. O sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Cristo clama por misericórdia. É exatamente essa comparação que Santo Agostinho desenvolve à luz da Epístola aos Hebreus, HB 12:24. O pecado nasce antes do homicídio. Outro ponto profundamente desenvolvido por Agostinho é que Caim matou Abel muito antes de levantar a mão contra ele. O homicídio começou no interior do coração. Primeiro surgiu a inveja, depois o orgulho, depois a tristeza diante do bem do irmão, depois o ódio. Por fim veio o assassinato. Assim, Deus conversa com Caim antes do crime, porque ainda lhe oferece a possibilidade da conversão. Quando diz, open quote, o pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo, close quote. Deus mostra que a liberdade humana continua existindo mesmo após a queda de Adão. A graça chama, o homem decide. O campo. Quando Caim conduz Abel ao campo, Agostinho interpreta esse detalhe como um símbolo. O campo representa o mundo. É nele que os justos são perseguidos pelos que vivem segundo a carne. Desde então, a igreja peregrina sempre experimentará essa realidade. Cristo advertirá, open quote, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Close quote. O sangue que clama, quando Deus diz, open quote, a voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Close quote. Agostinho observa que Deus não precisava perguntar quem matou Abel. A pergunta dirige-se à consciência de Caim. Da mesma forma, Deus pergunta a Adão, open quote, onde estás? Close quote. Não porque desconheça, mas porque deseja conduzir o pecador ao arrependimento. O sangue de Abel torna-se o testemunho permanente da injustiça humana. O sinal de Caim. Talvez a interpretação mais conhecida de Agostinho seja a respeito do sinal colocado em Caim. Ele rejeita explicações meramente físicas. Para ele, o sinal representa uma marca providencial. Caim continua vivo, errante, sem paz. Sua existência torna-se um testemunho permanente das consequências do pecado. Agostinho vê nisso também um símbolo do povo judeu preservado ao longo da história. Não para sua condenação definitiva, mas como testemunha das Escrituras que anunciam Cristo. Essa interpretação foi muito influente na tradição patrística e medieval, embora hoje seja lida à luz do desenvolvimento posterior da teologia, evitando qualquer compreensão depreciativa do povo judeu. A cidade construída por Caim Agostinho chama a atenção para um detalhe impressionante. Logo após afastar-se de Deus, Caim constrói uma cidade. Abel nunca construiu cidade alguma. Por quê? Porque os santos sabem que são peregrinos. Não procuram estabelecer sua felicidade definitiva neste mundo. Caim, porém, procura construir aqui sua segurança. Assim nasce simbolicamente a cidade terrestre. Toda sociedade fundada apenas no orgulho humano pertence, espiritualmente, a essa cidade. Lameque e Agostinho vê em Lameque o crescimento progressivo do pecado. Caim mata e teme. Lameque mata e se vangloria. O mal torna-se cada vez mais normal. Cada geração pode endurecer ainda mais o coração quando se afasta de Deus. Quando nasce Sete, Agostinho afirma que Deus suscita uma nova descendência, não apenas biológica, espiritual. A linhagem de Sete prepara a história da salvação. Dela nascerão Noé, Abraão, Israel, Davi e, finalmente, Cristo segundo a carne.
Por que este comentário é considerado o mais importante? Porque Santo Agostinho consegue unir, numa única leitura, o sentido histórico do texto, o sentido moral para a vida cristã, o sentido espiritual da luta entre pecado e graça, o sentido tipológico que aponta para Cristo e o sentido escatológico das duas cidades, a cidade de Deus e a cidade terrena. Poucos autores patrísticos exerceram tanta influência sobre a interpretação cristã de Gênesis quanto ele. Referência bibliográfica explicada para o público. Autor Santo Agostinho de Hipona. Obra A Cidade de Deus, de Civitate Dei, em latim significa a cidade de Deus. Local do comentário, livro Vanth, especialmente os capítulos 1 a 8, onde Santo Agostinho interpreta Caim e Abel como figuras das duas cidades espirituais que atravessam toda a história humana. A cidade de Deus, formada pelos que amam a Deus acima de tudo, e a cidade terrena, formada pelos que colocam o amor de si mesmos acima do amor a Deus. Importância. Esta obra é considerada uma das maiores sínteses da teologia cristã antiga e um dos comentários patrísticos mais influentes sobre os primeiros capítulos do Gênesis, sendo amplamente utilizada pela tradição católica para compreender o significado espiritual de Caim, Abel e da origem da história da salvação. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.